Olá, amigos! Olá, meus companheiros de leitura, tudo bom? Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Mais uma vez eu começo agradecendo a presença, a companhia de vocês, agradeço as curtidas, os novos seguidores, os antigos seguidores, os comentários, os compartilhamentos. Muito, muito, muito obrigada mesmo! Ansiosos? Quarta-feira, dia de mais um bloco de leituras de Ramsés. Já vamos começar o capítulo 29. E descobrimos no bloco anterior que Shenar aliciou Asha. Eu estava pensando, quando eu terminei a leitura anterior, na forma correta de se pronunciar o nome dele, Asha, até de Shenar, porque o H na língua egípcia, na língua árabe, ela tem um som de R raspado na garganta. Então, será que Shenar seria Renar e Asha seria Acha? Se tem alguém aí, por favor, que fala árabe, que fala egípcio, ou que entende de egípcio antigo, por favor, ajuda a gente. Faz um comentário aí, me manda um vídeo, me manda um áudio pelo Instagram, que eu vou adorar saber qual é a forma correta de se pronunciar esse nome. Então, vamos lá? Continuando a leitura. Capítulo 29. Tendo partido de Mênfis no 24º dia do segundo mês da estação de inverno, no 8º ano do reinado de Sete, o exército egípcio avançou muito rapidamente em direção ao sul. Desembarcou em Assuã e, a seguir, tornou a embarcar para os rochedos da primeira catarata. O nível pluvial do Nilo naquela época poderia ter permitido franquear as passagens perigosas, mas o faraó preferiu utilizar barcos adaptados à subida do rio em direção à Núbia. Ramsés estava encantado. Nomeado escriba do exército, dirigia a expedição sob as ordens diretas do pai. Por isso, viajava no mesmo barco em forma de crescente, cujas extremidades se erguiam bem acima do nível da água. 2 lemes, um a bombordo e outro a estibordo, permitiam manobras suaves e rápidas. Uma vela imensa presa em um único mastro de grande tamanho inflava com o poderoso vento do norte. A equipe verificava frequentemente a tensão dos cordames. No centro, uma enorme cabina dividida em quartos e gabinetes, próximas à proa e à polpa. Outras cabines bem menores, reservadas ao capitão e aos 2 homens do leme. A bordo do barco real, como nas outras unidades da frota de guerra, reinava grande animação. Marinheiros e soldados tinham a sensação de estarem realizando um passeio sem perigos e nenhum oficial os desenganava. Todos haviam sido informados das ordens do rei. Não ser agressivo com os civis, não alistar ninguém à força, manter uma atitude correta, não proceder a qualquer prisão arbitrária. Que a passagem do exército inspirasse receio e provocasse o respeito pela ordem estabelecida era de se esperar, mas ser sinônimo de terror ou pilhagem era inaceitável. Os que não respeitassem o código de honra seriam severamente punidos. A Núbia fascinou Ramsés, que durante a viagem não abandonou a proa do barco. Colinas desérticas, ilhotas de granito, fino tapete verde resistente ao deserto e o céu azul muito puro constituíam uma paisagem de fogo absoluta que lhe deslumbrava a alma. Vacas descansavam às margens. Flamingos e andorinhas sobrevoavam as palmeiras onde brincavam os babuínos. Ramsés simpatizou imediatamente com aquele país selvagem. Era da mesma natureza que ele, queimava com o mesmo ardor incontrolável. De Assuã, a segunda catarata, o exército egípcio atravessou uma região tranquila. Deteve-se junto de calmas aldeias, às quais ofereceu alimentos e móveis.
A província de Ouaouat, termo que significa a ardente, há muito tempo pacificada, estendia-se ao longo de 350 quilômetros. Ramsés sentia-se como num sonho deslumbrante, feliz, de tal forma aquela terra lhe falava ao coração. Despertou do pensamento, tendo à sua frente um incrível monumento, a enorme fortaleza de Bouhen, com paredes de tijolos de 11 metros de altura por 5 de largura. Das suas torres retangulares, marcando o caminho da ronda com ameias, os vigias egípcios observavam a segunda catarata e os seus arredores. Nenhuma expedição núbia podia ultrapassar o cordão de praças fortes, das quais Bouhen era a mais importante. 3.000 soldados residiam ali permanentemente e se comunicavam com o Egito por um vai-vem de correios. Sete e Ramsés penetraram na fortaleza pela entrada principal, situada de frente para o deserto, sendo barrada por 2 portas duplas ligadas por uma ponte de madeira. Se um eventual agressor tentasse ultrapassá-la, sucumbiria por uma chuva de flechas, dardos e pedras lançadas por fundas. As seteias de 3 ameias estavam posicionadas de forma a apanhar o adversário sob um tiro cruzado que não lhe daria qualquer chance de escapar. Parte do contingente fora acolhida no pequeno povoado construído junto à Praça Forte. Uma caserna, casas bem arranjadas, armazéns e oficinas, um mercado e instalações sanitárias tornavam-na bastante agradável. O corpo expedicionário apreciaria algumas horas de repouso antes de penetrar na segunda província núbia, a região de Kouch. Até aquele momento, o moral estava ótimo. O comandante da fortaleza recebeu o rei e o filho na sala principal de Bouhen, onde fazia justiça depois da aprovação de suas decisões pelo vizir. Ofereceram cerveja fresca e tâmaras aos importantes visitantes. O vice-rei da Núbia está ausente? Perguntou Sete. Não deve tardar, majestade. Terá mudado de residência? Não, majestade. Ele quis avaliar pessoalmente a situação na região de Irem, a sul da terceira catarata. A situação. Uma revolta, não é o que quer dizer? O comandante evitou o olhar de Sete. O termo é certamente exagerado. O vice-rei se deslocaria a tal distância para prender meia dúzia de ladrões. Não, majestade. Controlamos perfeitamente a região e, por que razão, já há vários meses, os seus relatórios minimizam o perigo? Tentei manter meu objetivo, majestade. É verdade que os núbios da província de Irem estão um pouco agitados, mas 2 caravanas atacadas, um poço de que os revoltosos se apoderaram, um oficial de informações assassinado, e trata-se de uma pequena agitação? Já tivemos pior, majestade. É verdade, mas foram decretados e infligidos os castigos. Dessa vez, o vice-rei e você foram incapazes de deter os culpados, que os consideram fora de alcance e se preparam para fomentar uma verdadeira revolta. O meu papel é puramente defensivo, protestou o comandante. Nenhum núbio revoltoso ultrapassará a barreira das nossas fortalezas. A cólera de Sete aumentou. Admite então que podemos abandonar aos rebeldes a região de Kouch e de Irem. Nem por um momento, majestade. Então diga-me a verdade. A frouxidão do oficial superior desagradou a Ramsés. Covardes, assim eram indignos de servir ao Egito. No lugar do pai o rebaixaria e o enviaria para a primeira linha. Parece-me inútil atemorizar as tropas, mesmo se algumas perturbações alteraram a nossa serenidade. E as nossas perdas? São inexistentes, espero.
O vice-rei saiu à frente de uma patrulha experiente. Bastará que os vejam para que os núbios deponham as armas. Esperarei apenas 3 dias. Em seguida agirei. Não será necessário, majestade, mas terei a honra de vos acolher. Esta noite vou organizar uma pequena festa. Não comparecerei a ela. Velai, sim, pelo bem-estar dos meus soldados. Haverá paisagem mais violenta do que a da segunda catarata? Altas falésias ladeavam o Nilo, que abria passagem em estreitos canais, cujos enormes blocos de basalto e granito tentavam obstruir e nos quais embatia uma água cheia de espuma. O rio turbilhonava e batia-se com tal fúria que franqueava os obstáculos e tomava novo rumo. Lá, ao longe, torrentes de areia ocre vinham morrer nas margens vermelhas, salpicadas de rochedos azuis. Aqui e acolá, palmeiras mediterrâneas de tronco bifurcado davam um toque de verde na vegetação. Ramsés vivia cada um dos sobressaltos do Nilo, acompanhava-o nos seus combates contra os rochedos, triunfava com ele. Entre o rio e ele, a comunhão era total. A pequena cidade de Bolrém, a 1000 léguas de uma guerra na qual ninguém acreditava, estava feliz. As 13 fortalezas egípcias desencorajariam milhares de agressores. Quanto à região de Irém, não abrangia uma vasta zona cultivada, penhor de uma felicidade tranquila que ninguém pensava em destruir. A exemplo dos seus predecessores, Sete contentara-se em manifestar suas habilidades militares a fim de impressionar os espíritos e consolidar a paz. Percorrendo o acampamento, Ramsés percebeu que nenhum dos soldados pensava em combater. Dormiam, banqueteavam-se, faziam amor com encantadoras núbias, jogavam dados, falavam do regresso ao Egito, mas não tocavam nas armas. E, no entanto, o vice-rei da Núbia ainda não regressara da província de Irém. Ramsés notou a propensão do ser humano em pôr de lado o essencial para melhor se alimentar de ilusões. Porém, a realidade parecia-lhes tão pouco comestível que se enchiam de miragens, pois tinham certeza de se livrarem dos seus obstáculos. O indivíduo era, simultaneamente, desertor e criminoso. O príncipe jurou a si mesmo não recuar diante dos fatos, mesmo que estes não correspondessem às suas esperanças. Tal como o Nilo, enfrentaria os rochedos e os venceria. No extremo oeste do acampamento, do lado do deserto, um homem estava agachado e escavava areia como se enterrasse um tesouro. Desconfiado, Ramsés aproximou-se com a espada na mão. — O que está fazendo? — Cale-se, não faça barulho! Exigiu numa voz quase inaudível. — Responda a minha pergunta. O homem levantou-se. — Ah, que estupidez! Você a afugentou? — Setaou? Alistou-se? — Claro que não. Estou convencido de que uma cobra negra tinha um ninho neste buraco. Vestido com o seu estranho capote com bolsos, mal barbeado, a pele morena e os cabelos negros brilhando sob a luz da lua, Setaou não aparentava nada com um soldado. Segundo dizem os bons feiticeiros, o veneno das serpentes núbias é de excepcional qualidade, e por isso uma expedição como esta era uma bênção dos deuses. E o perigo? Trata-se de uma guerra. Não sinto qualquer aroma sangrento. Os imbecis dos soldados empanturram-se e embebedam-se. Na verdade, é a sua atividade mais perigosa. Esta calma não vai durar. Certeza ou profecia? Acha que o faraó teria feito deslocar tantos homens para uma simples parada? Pouco me interessa, desde que me deixem apanhar serpentes de tamanhos e cores esplêndidas. Em vez de arriscar estupidamente a vida, devia vir comigo para o deserto. Faríamos belas caçadas.
Estou às ordens do meu pai. Eu sou livre. Setaou estendeu-se no chão e logo adormeceu. Era realmente o único egípcio a não temer os passeios noturnos dos répteis. Ramsés contemplava a catarata e partilhava os esforços incessantes do Nilo. A noite começava a rasgar-se quando sentiu alguém atrás de si. Esqueceu de dormir, meu filho? Estive velando por Setaol e vi várias serpentes aproximarem-se dele, imobilizarem-se e depois irem embora. Mesmo durante o sono ele exerce o seu poder. Não é assim um monarca? O vice-rei regressou, disse Sete. Ramsés fitou o pai. Pacificou Irem? 5 mortos, 10 feridos graves e uma retirada precipitada. Eis o essencial da sua ação. As previsões do seu amigo Acha revelam-se corretas. Esse rapaz é um ótimo observador que soube tirar as conclusões certas dos testemunhos que colheu. Às vezes ele me deixa pouco à vontade, mas tem uma inteligência extraordinária. E, infelizmente, teve razão mesmo contra a opinião de muitos conselheiros. É a guerra? Sim, Ramsés. Não há nada que eu mais deteste, mas um faraó não pode tolerar nem rebeldes, nem causadores de rebeliões. Isto seria o fim do reinado de Maat e a implantação da desordem, que só serve para acarretar infelicidade para todos, grandes e pequenos. Ao norte, o Egito protege-se da invasão controlando Canaã e a Síria. Ao sul, a Núbia. O rei que fraquejasse, como Akenaton, poria o país em perigo. Então combateremos. Esperemos que os núbios sejam razoáveis. Seu irmão insistiu muito para que eu aceitasse a sua nomeação. Parece acreditar nas suas qualidades de soldado. Mas os nossos adversários são temíveis. Mesmo bêbados, eles lutarão até a morte, insensíveis aos ferimentos. Então me julgue incapaz para o combate. Você não é obrigado a correr perigos desnecessários. Se o Senhor me confiar uma responsabilidade, eu a cumprirei. A sua vida não é mais preciosa? Com certeza que não, meu pai. Quem trai a sua palavra não merece viver. Então lute, se os revoltosos não se submeterem. Lute como um touro, um leão e um falcão. Seja fulgurante como a tempestade. Caso contrário, você será vencido. Fim do capítulo 29. Capítulo 30. O exército deixou Borrém de má vontade para ultrapassar a segunda catarata, a barragem segura das fortalezas e penetrar na região de Cush, pacificada, é verdade, mas povoada por robustos núbios, cuja valentia era lendária. Até a ilha de Sai, na qual estava edificada a Praça Forte de Chat, residência secundária do vice-rei, a viagem foi curta. Alguns quilômetros para Jusante, Ramsés notara outra ilha, Amara, cuja beleza selvagem o havia conquistado. Se o destino lhe sorrisse, pediria a seu pai para lhe mandar construir uma capela em homenagem ao esplendor da Núbia. Em Chat, os cantares despreocupados extinguiram-se. A cidadela, muito menos importante do que Borrém, estava cheia de refugiados que tinham fugido da rica planície de Irem, agora nas mãos dos rebeldes. Embriagadas com a sua vitória e com a ausência de reação do vice-rei, que se contentara em opor-lhes, alguns veteranos rapidamente dispersos, 2 tribos haviam atravessado a terceira catarata
e avançado para o norte. Renascia o velho sonho: reconquistar a região de Cush, expulsar de lá os egípcios e lançar um assalto decisivo contra as fortalezas. Shaat era a primeira a ficar exposta. O faraó ordenou que fosse dado o alerta. Em cada meia, um arqueiro. No cimo das torres, atiradores de fundas. Abrigada nos fossos e espalhada junto aos altos muros de tijolos, a infantaria. Depois do faraó e o filho, acompanhados pelo vice-rei da Núbia, silencioso e abatido, interrogaram o comandante da fortaleza. As notícias são desastrosas, confessou este. Na última semana, a revolta atingiu proporções imprevisíveis. Geralmente, as tribos guerreiam entre si e recusam qualquer aliança. Desta vez estão se entendendo. Enviei mensagens a Burhem, mas a presença do vice-rei impediu o comandante de emitir uma crítica demasiado enérgica. Continue, exigiu Sete. Poderíamos abafar essa revolta no começo, se tivéssemos agido a tempo. Agora eu me pergunto se não seria mais inteligente desistirmos. Ramsés estava estupefato. Como imaginar que os responsáveis pela segurança do Egito fossem tão covardes e imprevidentes? Essas tribos são tão assustadoras assim? Perguntou. Verdadeiras feras, respondeu o comandante. Nem a morte, nem o sofrimento as assustam. Sentem prazer em combater e em matar. Não censurarei ninguém que fuja quando elas se lançarem ao ataque berrando. Fugir? Mas é uma traição. Quando os virdes, compreendereis. Apenas um exército muito superior em número poderá detê-los. E hoje não sabemos se os nossos inimigos são centenas ou milhares. Siga para Burhem com os refugiados e leve o vice-rei, ordenou Sete. Devo enviar reforços? Veremos depois. Os meus mensageiros o manterão informado. Mande fechar a passagem pelo Nilo e que todas as fortalezas se preparem para repelir um assalto. O vice-rei saiu rápido, mas aliviado. Receara outras sanções. O comandante preparou a retirada. 2 horas mais tarde, uma longa coluna dirigia-se para norte. Em Shaat ficaram apenas o faraó, Ramsés e 1000 soldados, cujo moral ficara bruscamente abalado. Murmurava-se que 10.000 negros ávidos de sangue cairiam sobre a cidadela e massacrariam os egípcios até o último homem. Sete deixou ao filho a tarefa de dizer a verdade às tropas. Ramsés não se contentou apenas em expor os fatos conhecidos e dissipar as falsas notícias. Apelou para a coragem de cada um e para o dever de proteger o país, mesmo com o risco da própria vida. Suas palavras foram simples, diretas, e o seu entusiasmo revelou-se contagiante. Sabendo que o filho do rei lutaria junto com eles, sem privilégios, os soldados readquiriram a esperança. Com a energia de Ramsés e a estratégia de Sete, estavam salvos do desastre. O rei decidira avançar para a parte sul em vez de esperar um eventual ataque. Parecia-lhe preferível enterrar a espada nas fileiras adversárias, pronto para bater em retirada se estas fossem muito numerosas. Pelo menos ficaria sabendo. Durante uma longa noite, Sete estudou o mapa da região de Cush, em companhia de Ramsés, e o ensinou a ler as indicações dos geógrafos. Uma tal confiança por parte do faraó fez com que o jovem ficasse radiante. Aprendeu muito depressa e prometeu a si mesmo guardar todos os pormenores na memória.
O que quer que acontecesse, o dia seguinte seria glorioso. Sete retirou-se para o quarto da fortaleza que lhe fora reservado, e Ramsés estendeu-se sobre uma cama rudimentar. Seus sonhos de vitória foram perturbados por risos e suspiros provenientes do quarto ao lado. Curioso, levantou-se e empurrou a porta do local suspeito. Deitado de barriga para baixo, Setaú apreciava de forma barulhenta a massagem de uma jovem núbia nua, de rosto delicado e corpo magnífico. A pele de ébano brilhava e os traços nada tinham de negroide, fazendo pensar-nos de uma nobre de Tebas. Era ela que ria, divertida por ver Setaú tão satisfeito. Tem 15 anos e chama-se Lotus, revelou o encantador de serpentes. Seus dedos descontraem-me as costas com uma perfeição inigualável. Quer aproveitar os seus dons? Não me perdoaria por lhe roubar tão bela companhia. Além do mais, ela convive com os répteis mais perigosos sem o mínimo receio. Juntos conseguimos recolher uma bela quantidade de veneno. Por todos os deuses, que sorte! Essa expedição agradou-me. Tive razão em não perdê-la. Amanhã vocês ficarão de guarda à fortaleza. Vai atacar? Vamos avançar. Está bem. Lotus e eu serviremos de guardas enquanto tentamos capturar uma dezena de cobras. Era inverno. A madrugada estava fresca e os combatentes envergavam uma comprida túnica que tirariam logo que os raios do sol núbio lhes aquecessem o sangue. Ramsés conduzia um carro ligeiro e ocupava a cabeça da expedição, logo atrás dos homens encarregados de iluminar o caminho. Sete estava no meio da tropa, protegido por sua guarda especial. Um bramido perturbou o silêncio da estepe. Ramsés deu ordem para pararem. Saltou para o chão e seguiu os homens da iluminação. Um animal enorme, de longa tromba, berrava de dor, com uma azagaia espetada na extremidade do seu incrível nariz. Debatia-se tentando libertar-se daquele dardo que o enlouquecia de dor. Um elefante. O animal que, em tempos remotos, dera o seu nome à ilha de Elefantina, na fronteira sul do Egito, de onde desaparecera. Era a primeira vez que o príncipe via um. Um macho enorme, comentou um dos iluminadores. Cada uma das suas presas pesa pelo menos 80 quilos. Não se aproxime dele, príncipe. Mas ele está ferido. Os núbios tentaram abatê-lo, mas nós os afugentamos. O confronto aproximava-se. Enquanto um dos homens corria para avisar o rei, Ramsés dirigiu-se para o elefante. A cerca de 20 metros do paquiderme, imobilizou-se e procurou-lhe o olhar. O animal ferido parou de se movimentar e observou a minúscula criatura. Ramsés mostrou-lhes as mãos vazias. O macho gigante ergueu a tromba como se compreendesse as intenções pacíficas do rapaz. O príncipe avançou muito lentamente. Um dos iluminadores ia gritar, mas um companheiro fechou-lhe a boca. Ao mínimo incidente, o elefante esmagaria o filho do faraó. Ramsés não sentia qualquer medo. No olhar atento do quadrúpede, captou uma inteligência muito viva, capaz de compreender as suas intenções. Mais alguns passos e ficou a 1 metro do animal ferido, cuja cauda batia nos flancos. O príncipe ergueu os braços e o elefante baixou a tromba. Vai doer?
mas é necessário, disse-lhe. Ramsés agarrou o cabo da azagaia. Está de acordo? As enormes orelhas bateram no ar como se o paquiderme desse uma resposta afirmativa. O príncipe puxou-a com força, arrancando o ferro de uma só vez. O elefante barriu, liberto. Estupefatos, os iluminadores acreditaram que se passara um milagre, mas que Ramsés não sobreviveria à façanha, pois a extremidade da tromba ensanguentada enrolou-se em torno da cintura do príncipe. Dentro de poucos segundos estaria morto. Depois chegaria a vez deles. A solução seria fugir. Olhem! Olhem para isto! A voz alegre do príncipe deteve-os. Voltaram-se e viram-no sentado sobre a cabeça do elefante, no lugar onde, com infinita delicadeza, a tromba deste o havia colocado. Do alto desta montanha, eu verei o mínimo movimento do inimigo, declarou Ramsés. A proeza do príncipe encantou o exército. Alguns evocaram a força sobrenatural de Ramsés, capaz de submeter à sua vontade o mais poderoso dos animais, cujo ferimento era tratado com tampões embebidos em óleo e mel. Não havia qualquer dificuldade de comunicação entre o elefante e ele. Um falava com a língua e as mãos, o outro com a tromba e as orelhas. Sob a proteção do gigante, que seguia uma pista já aberta, os soldados chegaram a uma aldeia formada por cabanas de lama seca cobertas com tetos de folhas de palmeira. Por todo lado, cadáveres de velhos, crianças e mulheres, uns com as vísceras à mostra, outros de garganta cortada. Os homens que tinham tentado resistir jaziam um pouco mais longe, todos mutilados. As colheitas tinham sido queimadas e os animais abatidos. Ramsés sentiu o coração vir-lhe à boca. Então a guerra era aquilo, aquela carnificina, aquela crueldade sem limites que fazia do homem o pior dos predadores. Não bebam a água do poço! Gritou um velho soldado. 2 jovens sedentos haviam matado a sede. Morreram 10 minutos depois, com o ventre em fogo. Os revoltosos tinham envenenado o poço para castigar os habitantes, seus irmãos de raça, desejosos de permanecerem fiéis ao Egito. É um caso que não seria capaz de tratar, lamentou Setaú. No mínimo, no domínio dos venenos vegetais, tenho muito que aprender ainda. Felizmente, Lotus me ensinará. O que está fazendo aqui? Espantou-se Ramsés. Não devia ficar de guarda na fortaleza? Que tarefa aborrecida! Essa natureza é tão rica, tão magnificante. Como a aldeia massacrada, por exemplo? Setaú pousou a mão no ombro do amigo. Compreende por que prefiro as serpentes? A sua forma de matar é mais nobre, e elas ainda nos fornecem poderosos remédios contra as doenças. O homem não pode descer tanto. Tem tanta certeza assim? Existe Maat e existe o caos. Viemos ao mundo para que Maat reine e o mal seja vencido, mesmo renascendo constantemente. Só um faraó pensa assim, e você não passa de um comandante de guerra, que se prepara para massacrar os massacradores, ou cair sob seus golpes. Não creia em mal olhado, e venha beber uma tisana que Lotus preparou. Ela vai torná-lo invencível.
Sete estava carrancudo. Reunira na sua tenda Ramsés e os oficiais superiores. O que propõe? Vamos avançar mais, sugeriu um veterano. Vamos transpor a terceira catarata e invadir a região de Irem. A nossa rapidez será a certeza do êxito. Podemos cair numa cilada, avisou um jovem oficial. Os núbios sabem que gostamos de usar essa tática. Exato, admitiu o faraó. Para evitar uma emboscada, é indispensável conhecermos as posições dos nossos inimigos. Preciso de voluntários para agir à noite. É muito arriscado, observou o veterano. Eu sei disso. Ramsés levantou-se. Ofereço-me como voluntário. Eu também, declarou o veterano. E conheço 3 camaradas que terão a mesma coragem do príncipe. Fim do capítulo 30. Capítulo 31. O príncipe tirou o tocado, a cota de couro, a tanga luxuosa e as sandálias. Para se aventurar na savana núbia, escureceria o corpo com carvão de madeira e estaria munido apenas de um punhal. Antes de partir, entrou na tenda de Setaú. O encantador de serpentes fervia um líquido amarelado e Lotus preparava uma tisana de hibiscos que originava uma beberagem vermelha. Uma serpente negra avermelhada havia se enfiado sobre a minha esteira, explicou Setaú radiante. Que sorte! Mais um espécime desconhecido e uma ótima quantidade de veneno. Os deuses estão conosco, Ramsés. Esta nuvem é um paraíso. Quantos espécimes ocultará? Erguendo os olhos, olhou o príncipe longamente. Onde pensa ir nesse estado? Espionar os acampamentos rebeldes. E como vai fazer? Vou direto para o sul. Acabarei por descobri-los. O essencial é que regresse. Acredito na minha sorte. Setaú balançou a cabeça. Beba o carcadé conosco. Assim, apreciará um sabor sublime antes de cair nas mãos dos negros. O líquido vermelho era refrescante e tinha sabor de fruta. Lotus serviu Ramsés por 3 vezes. Na minha opinião, você está cometendo uma estupidez, decretou Setaú. Estou cumprindo meu dever. Deixe de fórmulas vazias. Vai se atirar de cabeça sem qualquer chance de vencer. Pelo contrário, Ramsés ergueu-se vacilante. Sente-se mal? Não, mas... Sente-se. Tenho de partir. Nesse estado? Eu estou bem, Ramsés caiu desmaiado nos braços de Setaú, que o estendeu numa esteira perto do lume e saiu da tenda. Embora esperasse encontrar o faraó, a estatura de Sete impressionou-o. Obrigado, Setaú. Segundo Lotus, é uma droga muito leve. Ramsés acordará de madrugada, refrescado e bem disposto. No que diz respeito à sua missão, não tema. Lotus e eu ocuparemos o seu lugar. Ela me guiará. O que deseja para si próprio? Proteger o seu filho dos excessos. Sete afastou-se. O catador de serpentes sentia-se orgulhoso. Quantas pessoas poderiam vangloriar-se de ter recebido os agradecimentos do faraó? Um raio de sol, insinuando-se no interior da tenda, acordou Ramsés. Durante alguns instantes, seu espírito permaneceu enevoado. Não sabia onde estava. Depois, a verdade explodiu. Setaú e a Núbia tinham-no drogado.
Furioso, correu para fora da tenda e esbarrou com Setaú, sentado à maneira de escriba e comendo peixe seco. Calma, por pouco não me fez engolir isso. E a mim, o que é que me fez engolir? Uma lição de sabedoria. Tinha uma missão a cumprir e você me impediu de cumpri-la. Dê um beijo em Lotus e agradeça-lhe, pois graças a ela sabemos onde se situa o principal acampamento inimigo. Mas ela é um deles. A sua família foi assassinada quando da destruição da aldeia. Ela é sincera? Você, o entusiasta, está se tornando cético? Claro que é. Foi por isso que decidiu juntar-nos. Os revoltosos não pertencem à sua tribo e espalham a desgraça na região mais próspera da Núbia. Em vez de se lamentar, lave-se, coma e vista-se como um príncipe. Seu pai está à sua espera. Confiando nas indicações de Lotus, o exército egípcio pôs-se em marcha, com Ramsés à frente empoleirado no elefante. Durante as 2 primeiras horas, o animal seguiu descontraído, quase descuidado, alimentando-se de ramos à sua passagem. Depois, sua atitude modificou-se. Com um olhar fixo, avançava mais lentamente, sem fazer o mínimo ruído. Leves, como se não pesassem 1 grama, suas patas pousavam no solo com incrível delicadeza. De repente, a tromba elevou-se até o topo de uma palmeira e agarrou um negro armado com uma funda. O animal atirou de encontro ao tronco, partindo-lhe a espinha. Será que houvera tempo de o vigia prevenir os seus? Ramsés voltou-se, aguardando ordens. O sinal do faraó foi inconfundível: espalhar-se e atacar. O elefante avançou. Mal atravessou a frágil barreira de um palmeiral, Ramsés viu-os. Centenas de guerreiros núbios, de pele muito escura, com a parte anterior do crânio raspada, nariz achatado, lábios salientes, argolas de ouro nas orelhas, plumas nos cabelos, curtos e encarapinhados, faces escarificadas. Os soldados usavam pequenas tangas de pele malhada e os chefes túnicas brancas presas por cintos vermelhos. Era inútil pedir que se rendessem. Logo que viram o elefante e a vanguarda do exército egípcio, lançaram-se sobre os arcos e começaram a atirar. A pressa foi-lhes fatal, pois reagiram dispersos, enquanto que as ondas de assalto egípcias se sucediam com calma e determinação. Os arqueiros de Sete puseram fora de combate os atiradores núbios, que por precipitação avançavam e atrapalhavam uns aos outros. Depois, os lanceiros alcançaram o acampamento pela retaguarda e massacraram os negros que carregavam as fundas. Graças aos seus escudos, os guerreiros egípcios aguentaram uma carga desesperada, feita com achas, e trespassaram seus adversários com espadas curtas. Os núbios sobreviventes, em pânico, abandonaram as armas e se ajoelharam, suplicando aos egípcios que os poupassem. Sete ergueu o braço direito, e o combate, que apenas durara alguns minutos, cessou. Imediatamente os vencedores ataram as mãos dos vencidos às suas costas. Para o elefante, porém, o combate ainda não tinha terminado. Arrancou o teto da maior das casas
desfez-lhe as paredes. Surgiram 2 núbios, um alto e digno, com uma larga tira de tecido vermelha atravessada, e o outro, pequeno e nervoso, escondendo-se atrás de um cesto. Fora este último que ferira o paquiderme, espetando-lhe uma zagaia na tromba. Com a extremidade desta, o elefante colheu-o como um fruto maduro e, apertando-o pela cintura, manteve-o no ar durante um longo momento. O pequeno negro berrava e gesticulava, tentando em vão libertar-se do abraço. Quando o elefante o colocou no chão, julgou-se salvo. Mal esboçou um movimento de fuga, uma enorme pata esmagou-lhe a cabeça. Sem brusquidão, o elefante esmagou quem o fizera sofrer tanto. Ramsés dirigiu-se ao grande núbio que, imóvel e com os braços cruzados sobre o peito, contentara-se em observar a cena. Você é o chefe? Sou, realmente. E você é muito jovem para assim nos ter vencido. A honra pertence ao faraó. Ah, então ele deslocou-se pessoalmente. Eis a razão por que os feiticeiros afirmavam que não poderíamos vencer. Devia ter-lhes dado ouvidos. Onde se escondem as outras tribos revoltosas? Vou dizer-lhe e irei ao encontro deles para lhes pedir que se rendam. O faraó lhes poupará a vida? Só ele decidirá. Sete não concedeu qualquer trégua aos seus inimigos. No mesmo dia, atacou 2 outros acampamentos. Nenhum nem outro deram ouvidos aos conselhos de moderação do chefe vencido. Os combates foram de curta duração, porque os núbios lutaram sem coordenação. Ao recordarem-se das predições dos feiticeiros e vendo aparecer Sete, cujo olhar brilhava como uma chama, muitos deles não lutaram com o entusiasmo habitual. Para eles, a rebelião estava perdida. Na madrugada do dia seguinte, as outras tribos depuseram as armas. Não falaram com terror do filho do rei, dono de um elefante macho que já matara dezenas de negros. Ninguém podia se opor ao exército do faraó. Sete fez 600 prisioneiros. Levariam consigo 54 rapazes, 66 moças e 48 crianças, que seriam educados no Egito e regressariam depois à Núbia, todos com uma cultura complementar egípcia e baseada na paz com o poderoso vizinho. O rei assegurou-se de que a região de Irem tinha sido totalmente libertada e que os habitantes dessa rica zona agrícola tinham de novo acesso aos poços de que os rebeldes haviam se apoderado. A partir daquele momento, o vice-rei de Cush inspecionaria todos os meses a região, a fim de evitar a eclosão de novos focos de rebelião. Se os camponeses tivessem reivindicações a fazer, ele os ouviria e tentaria dar-lhes uma satisfação. Em caso de litígio grave, o faraó decidiria. Ramsés sentia-se nostálgico. Entristecia-o deixar a Núbia. Não se atrevera a solicitar ao pai o posto de vice-rei para o qual se sentia talhado. Quando o abordara com essa ideia na cabeça, o olhar de Sete dissuadira-o a expressar. O monarca expôs-lhe o seu plano: manter no lugar o atual vice-rei,
exigindo-lhe uma conduta impecável. A mínima falha iria acabar-lhe a carreira como intendente de qualquer fortaleza. A tromba do elefante afagou a face de Ramsés. Indiferente ao desejo da maior parte dos soldados que queriam ver o enorme animal desfilar em Mênfis, o príncipe decidira deixá-lo livre e feliz nos lugares onde tinha nascido e crescido. Ramsés acariciou a tromba, cuja ferida estava quase cicatrizada. O elefante indicou-lhe a direção da savana, como se o convidasse a segui-lo. Mas os caminhos do elefante e do príncipe separavam-se ali. Durante longos minutos, Ramsés permaneceu imóvel. A ausência do seu surpreendente aliado apertava-lhe o coração. Como teria gostado de partir com ele, descobrir caminhos desconhecidos, ocupar os seus ensinamentos. Mas o sonho estava desfeito. Era necessário embarcar de novo e regressar ao norte. O príncipe jurou a si mesmo voltar à Núbia. Os egípcios desmontaram o acampamento entoando cantos. Os soldados não poupavam elogios a Sete e a Ramsés, que tinham transformado em triunfo uma expedição perigosa. Não apagaram as brasas, pois que os indígenas se aproveitariam. Ao passar perto de um maciço, o príncipe ouviu um lamento. Como puderam abandonar um ferido? Afastou as folhagens e descobriu uma cria de leão amedrontada, respirando com dificuldade. O animal estendeu a pata direita inchada, gemia e tinha os olhos febris. Ramsés pegou-o no colo e constatou que o coração batia de forma irregular. Se não fosse tratado, o filhote iria morrer. Felizmente, Setaú ainda não havia embarcado. Ramsés levou-lhe o doente. O exame do ferimento não deixou qualquer dúvida. Uma picada de serpente, concluiu Setaú. O seu diagnóstico? Muito pessimista. Olhe bem, vence-lhe 3 orifícios correspondentes aos 2 dentes venenosos principais e ao de substituição, e a marca dos 26 dentes. Uma cobra, portanto. Se esse leãozinho não fosse excepcional, já estaria morto. Excepcional? Observe-lhe as patas. Para um animal tão jovem, são enormes. Se essa fera sobrevivesse, teria atingido um tamanho monstruoso. Tente salvá-lo. A sua única chance é a estação, o inverno. Nesta época, o veneno da cobra é menos ativo. Setaú esmagou em vinho uma raiz de pau de serpente, originário do deserto oriental, e fez o leãozinho beber o líquido. Depois, esmagou cuidadosamente as folhas do arbusto em óleo e untou o corpo do animal para estimular o coração e aumentar a capacidade respiratória. Durante a viagem, Ramsés não abandonou o filhote, envolto no emplastro feito com areia do deserto, mantida úmida e folhas de rícino. O animal mexia cada vez menos. Alimentado a leite, enfraquecia. Notava-se, porém, que apreciava as carícias do príncipe e dedicava-lhe olhares reconhecidos. Você há de viver e seremos amigos, prometeu ele. Fim do capítulo 31. Muito bem! Terminamos mais um bloco de leitura. Dessa vez eu vou terminar em 3 capítulos. Vou parar por aqui porque essa aventura pela Núbia se encerra aqui e a partir do capítulo 32 a gente começa uma outra sequência de acontecimentos.
Eu quero saber se vocês gostaram. Por favor, deixem as suas impressões aí pra mim nos comentários. É muito legal saber o que vocês estão achando da leitura. Eu tô um pouquinho rouca nessas últimas leituras que eu tenho feito. A garganta não tá ajudando muito, mas eu tô procurando me hidratar bem durante as leituras. Então, algumas pausas estão acontecendo por conta disso. A leitura está sendo um pouquinho lenta por causa disso, a velocidade com que eu tô lendo. Mas espero que vocês estejam gostando. Confio que essa história vai envolvê-los, porque é uma delícia o que acontece na vida desse príncipe. É muito legal. E a gente fica com aquela. Eu, pelo menos, né? Quando eu li pela primeira vez esse livro, eu fiquei pensando assim: nossa, será que aconteceu tudo isso com esse príncipe? Será que tudo na vida desse faraó aconteceu assim? Será que o autor romanceou demais? Porque tem aquela coisa, né? A história escrita e contada pelos vencedores nem sempre é a história 100% real, né? Do que aconteceu. A gente vai dar a nossa versão para a história de acordo com o que a gente quer que as pessoas saibam, de acordo com o que a gente quer que as pessoas se lembrem. Mas, de qualquer forma, a história do Egito Antigo, a civilização egípcia sempre encantou muitas pessoas. E eu confio que essa leitura esteja encantando vocês também. Então, para quem está me acompanhando no YouTube, um grande beijo, um grande abraço. Muito, muito obrigada pelas curtidas, pelas visualizações, pelos comentários, por seguir no canal, por me acompanhar. E se quiser acompanhar a leitura diariamente, todos os dias eu posto um trechinho no meu perfil do Quai. O link está na descrição do vídeo. Um grande beijo para vocês, até a semana que vem e tchau!